Ei, bem-vindo ao quarto episódio deste formato. Eu sei que acabei de lançar o episódio 3, e não sou fã de postar episódios do mesmo formato consecutivamente, mas o próximo upload será realmente elaborado e eu não queria passar outra semana sem uma postagem. Também mencionei que postaria vídeos no meu segundo canal, mas ainda não o fiz. Preciso parar de fazer promessas. Não sei quando postarei vídeos lá, pois não tenho tempo neste mês, mas eventualmente começarei a fazer uploads. E quando eu começar a postar lá, serei bastante consistente. Além disso, estou perto dos 1000 seguidores no Twitter. Sei que a plataforma tem problemas, mas é útil para contatar o YouTube quando tenho um problema. Então, apreciaria se alguns de vocês me seguissem. Além disso, se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. Agora, essa é realmente louca. É uma postagem realmente curta, mas definitivamente parece real. Diz: em fevereiro de 2012, fui visitar o túmulo do meu avô no seu aniversário. Sua partida foi muito difícil para mim, pois ele havia falecido em março de 2011 e ainda era muito recente. Ajoelhado diante do seu túmulo, eu lamentava e chorava de cabeça baixa. Quando meu corpo entrou em modo de perigo iminente, eu olhei para cima e vi um homem correndo a toda a velocidade das florestas ao redor do cemitério, e me forcei a chegar ao meu caminhão o mais rápido possível, sem que o homem se aproximasse de mim. Quando cheguei ao meu caminhão, ele já estava a cerca de 50 pés de mim. Pulei para dentro e tranquei a porta, para seu descontentamento aparente. Ele ergueu as mãos, irritado, como se seu time favorito tivesse perdido um jogo de futebol. Liguei o caminhão e comecei a dirigir o mais rápido que pude, passando direto por ele. Mantive o contato visual ininterruptamente e ele também. Assim, pude ver bem seu rosto. Avançamos alguns anos. Baixei um app no trabalho que tinha artigos sobre paranormal, criptídeos e OVNIs para passar o tédio. Enquanto eu navegava pelos assassinos em série, me deparei com um que fez meu coração parar. Israel Keyes, mais conhecido por tirar a vida de uma menina menor de idade no Alasca, desmembrar seu corpo e jogar os pedaços em um lago congelado. Ele enterrava os kits em lugares muito antes de cometer os crimes. Após o incidente no Alasca, ele viajou para o Texas para um casamento em uma cidade não muito longe de onde eu moro e desapareceu por um tempo e ninguém em sua família sabia onde ele estava. Ele foi preso naquela cidade e levado para a prisão em uma cidade próxima antes de ser extraditado de volta para o Alasca para julgamento. Cerca de um ano atrás, encontrei um livro sobre ele que fornecia muitos dos detalhes que dei aqui. Ele vinha tirando a vida de pessoas por anos e ninguém sabe qual é o número real de mortos. No final do livro sobre ele descreve alguns de seus lugares favoritos para sequestrar pessoas: parques públicos e cemitérios. Eu frequentemente me pergunto se há uma criança enterrada naquelas florestas. Você foi rápido, Israel, mas eu fui mais rápido e estou feliz que não nos encontramos oficialmente. Após o post inicial, ele fez mais edições para esclarecer. Correção. O aplicativo que eu usava não existe mais. Era chamado de Paranormal News, mas o que está na Google Play Store não é o mesmo. Para esclarecer, eu estava a apenas uns 30 pés do meu caminhão, então não tive que ir longe, mas quase levitei até lá. Original Poster também adicionou em uma resposta que ele ou ela não foi o único a se afastar dele, de acordo com o próprio livro de Israel. Outro detalhe interessante. O Original Poster menciona que o Federal Bureau of Investigation continua buscando seus filhos e locais que ele costumava frequentar. Eles planejam compartilhar mais informações com a polícia. Outra pessoa sob esta resposta diz que também teve um encontro com Israel. No ano passado, o Federal Bureau of Investigation divulgou novos detalhes numa campanha para obter mais dicas sobre o paradeiro de suas viagens. Aqui está um link para isso. Eu o reconheci desde sua prisão original. Ou pelo menos acho que era ele. Diferente do seu encontro, o meu não foi assustador. Meus vizinhos estavam dando uma festa. Ele estava dirigindo pela área, ouviu pessoas festejando e decidiu aleatoriamente parar e entrar. Normalmente, isso não nos incomodaria, pois éramos universitários aproveitando a vida. Porém, assustou as pessoas, principalmente as meninas. Apesar da festa ter sido em 2002 e ele só ter sido preso 10 anos depois, tenho certeza de que era ele. Então, isso é realmente especial. Vem de um usuário chamado Pai Preocupado 1960 EC5. Ele postou no Ask Reddit. Diz:
Acho que meu filho adolescente pode ter sodomizado nosso cachorro. Não tenho certeza do que fazer. Me ajude, Reddit. Ok, por razões óbvias, esta é uma conta descartável. Nas últimas semanas, meu cachorro, um labrador de 7 anos, tem se comportado de forma muito diferente do habitual. Eu poderia descrevê-lo como distante e até deprimido. Ele é um cachorro extremamente extrovertido, feliz, brincalhão e enérgico. Ele ficou muito retraído e nervoso perto das pessoas, inclusive sua família. No início, ignorei, pensando que ele estava apenas se sentindo mal. Após uma semana e meia, decidi que talvez ele precisasse ver um veterinário. Levei-o ontem e, após um exame, o veterinário me disse que acredita que o cachorro foi sodomizado. Ele tinha um leve dano consistente com esse tipo de ocorrência. Ele afirmou não conseguir imaginar outra causa para suas lesões. Então, já agora, estou bastante chateado e meio que surtando. Quem faria isso com um cachorro? Pensei em todas as pessoas com acesso ao cachorro e ao meu quintal. Pensei em jardineiros, meus vizinhos, entre outros. As únicas pessoas que moram na casa são minha esposa, eu e nosso filho adolescente. Cheguei em casa e refleti sobre o assunto. Senti uma angústia no estômago ao pensar que poderia ter sido meu filho. Resolvi olhar o quarto dele. Eu não sabia o que esperava encontrar e não achei nada que gritasse culpado, até que decidi verificar o histórico do navegador dele. Descobri que ele tinha estado recentemente em um fórum de bestialidade e, junto com fotos desse tipo de coisa, senti que ia vomitar. Sei que isso não prova nada definitivamente, mas certamente não parece bom. Quanto mais penso nisso, mais estou convencido de que meu filho teve relações sexuais com nosso cachorro. Ainda não contei para minha esposa nem fiz nada a respeito. Não deixei ele sozinho com o cachorro desde então. Estou totalmente confuso e chateado, e realmente não sei como proceder com isso no Reddit. Por favor, me ajudem. Sei que essa é uma história muito louca, e o pai fez várias edições depois. Antes de comentar, vamos dar uma olhada na seguinte edição. Obrigado a todos pelo conselho, para aqueles que estão levando a sério. Entendo que isso parece uma piada para alguns, mas para mim, não é. Então, para aqueles que deram conselhos reais, obrigado. Vou seguir seu conselho e confrontá-lo sobre isso em particular, sem envolver minha esposa. Não será uma conversa fácil, mas tem que acontecer. Minha única preocupação é a possibilidade de ele não ser culpado disso e alguém mais ter feito isso. Acho que então, ainda precisamos falar sobre o que eu encontrei no computador dele de qualquer maneira. Obrigado por estar lá por mim, Reddit. Edição 2. Ok, meu filho acabou de chegar em casa. Vou ter a conversa com ele quando conseguir um momento a sós, e voltarei para contar a vocês o que aconteceu. Edição 3. Falei com meu filho agora. Antes de começarmos, agradeço novamente a todos vocês pelo incrível conselho e apoio. Houve muitas sugestões bastante úteis aqui e eu segui alguns dos seus conselhos. De qualquer forma, nossa família jantou e seguiu a rotina noturna habitual. Minha esposa e eu assistimos televisão. Meu filho, um adolescente, estava no quarto após o jantar e o cachorro estava comigo. Esperei minha esposa ir dormir, o que pareceu uma eternidade devido ao meu nervosismo, mas ela finalmente foi há cerca de 1 hora e então fui ao quarto do meu filho para conversar. Basicamente eu disse, escute, notei que o cachorro tem agido de maneira estranha, levei-o ao veterinário, descobri que alguém teve relações sexuais com ele, alguma ideia do que possa ter acontecido. Olhei para o meu filho, que parecia um pouco nervoso, mas fingiu não saber de nada. Mencionei os sites que encontrei no computador dele, como esperado. Naturalmente, isso o deixou bastante chateado, e ele ficou realmente indignado com a ideia de que eu bisbilhotei o computador dele. Justo, eu entendo. Mas eu o trouxe de volta ao ponto, e tentei ser o mais compreensivo e paternal possível, e apenas disse a ele que, aconteça o que acontecer, eu não vou julgá-lo, e ele não será punido. Eu só preciso saber a verdade. Depois de 10 a 12 minutos, ele finalmente se quebra e admite que colocou o cabo de uma escova de cabelo e os dedos no cachorro algumas vezes durante um dia na semana passada. Ele disse que não estava tentando machucá-lo e parou quando o cachorro em um momento se assustou. Ele disse que não achava que tinha machucado tanto assim e estava muito envergonhado para nos contar ou fazer algo a respeito. Acreditei nele, mas ele não deu uma resposta satisfatória sobre por que faria isso em primeiro lugar. Devo admitir que, de certa forma, fiquei aliviado ao saber que ele não era íntimo do cachorro. Concordamos que eu não contaria para a mãe dele,
mas encontraríamos uma razão para dizer que ele precisa ver um terapeuta por um período. Prometi a ele que não contaria para a mãe, mas quanto mais reflito, mais acho que terei que quebrar essa promessa. Por enquanto, o cachorro está com a família, e eu o fiz jurar que não tocará no cachorro dessa maneira novamente, sob ameaça de consequências severas. Ainda é cedo para afirmar se ele sente remorso ou apenas humilhação. Foi muito desconfortável para ambos, especialmente para meu filho. Agradeço novamente a todos vocês pelo incrível apoio, conselhos, compreensão e amor tanto pelo cachorro quanto pelo meu filho. Confesso que alguns de vocês me fizeram rir de coisas que eu não queria. Valeu de novo, Reddit, 4ª edição. Devido à preocupação e ajuda de vocês, atualizarei em uma semana ou mais para informar o que aconteceu. Hoje encontrei um terapeuta especializado em adolescentes. Agendei uma consulta inicial para meu filho falar com ela. Revelei a ela alguns problemas sem entrar em detalhes. Por enquanto, meu filho não sabe disso, mas será útil para ela ter uma ideia do que estamos enfrentando. Meu cachorro ainda não está ótimo, mas parece melhorar. Fui passear com ele hoje e estava mais brincalhão do que na última semana. Tenho me esforçado para ser muito bom com ele, e o riso parece estar gradualmente trazendo de volta o brilho em seus olhos. Ainda estou um pouco irritado com o que aconteceu, mas mostrar ao meu filho que estou muito chateado pode ser prejudicial agora. Precisamos descobrir por que ele achou isso aceitável. Quanto ao cabo da escova, alguns de vocês têm um bom ponto. Eu deveria pedir a ele para jogar fora qualquer escova que seja. Por algum motivo, isso nem sequer passou pela minha cabeça. De qualquer forma, atualizarei vocês sobre a situação em uma semana. Obrigado novamente. Uma atualização nunca chegou. Além disso, alguns redditors nas respostas apontam algumas coisas sobre a história. Um usuário expressa suspeita de que a explicação da escova de cabelo seja uma desculpa para encobrir a verdade do ocorrido. Espero que não seja. Outros também acrescentaram que o pai deveria dar uma cheirada na escova de cabelo para confirmar se coincide com a história do filho. Um usuário do Reddit tem uma teoria diferente. Ele diz que colocar os dedos da escova de cabelo lá provavelmente foi apenas um teste para ver o que o cachorro aguentaria antes de arriscar qualquer coisa delicada. O pai citou um site acessado pelo filho. O que para mim praticamente confirma que o filho estava mentindo, ou no mínimo omitindo parte da verdade. Talvez tenha sido uma enorme coincidência ele ter tropeçado nesse site e então o incidente com o cachorro ocorreu. Não sei e talvez nunca saibamos. Então, este foi recomendado para mim várias vezes no passado, mas eu não queria dedicar um vídeo inteiro a isso desde que comecei este formato, sempre quis incluir este usuário em um dos episódios. A usuária Lady Iris fez postagens há cerca de 7 anos em várias contas, que são realmente perturbadas. Em uma de suas primeiras postagens, ela pergunta quais são as melhores maneiras de causar danos extremos a alguém sem causar instantaneamente a sua morte. A pergunta não parece tão estranha se desconsiderarmos o histórico de suas postagens. Na verdade, ela fez várias postagens em várias contas, fantasiando sobre atormentar pessoas. Ela também tem um estranho prazer no sofrimento dos outros. A maioria dos posts foram nos subreddits Morbid Questions e Asked Reddit. A seguir falarei sobre os mais interessantes. Suas primeiras postagens geralmente não são tão ruins, podem ser classificadas como curiosidade mórbida. No entanto, quanto mais olhamos para isso, mais fica óbvio que Lady Iris tem um impulso e desejo muito forte de prejudicar os outros. Algumas postagens são muito gráficas, então não serão incluídas neste vídeo. Esta vem do AskReddit e diz: por que em suas próprias palavras é moralmente errado tirar a vida de uma pessoa inocente? As respostas óbvias são: você não deveria fazer isso, não tem o direito de decidir isso, entre outras. Em resposta aos comentários, ela afirma que os humanos decidem pelos animais constantemente e que não compreende a distinção entre humanos e animais. Ela também diz que isso é puramente um fenômeno social e sugere que isso não é imoral. No geral, isso é praticamente o início dela racionalizando suas tendências e impulsos. Em outro debate, ela questiona o que as pessoas fariam caso sentissem vontade de matar alguém. Interessante é a elaboração dela nas respostas. Os pensamentos em si não geram desconforto.
É algo sádico para mim. Gosto desses pensamentos, e eles me trazem grande prazer, mas é frustrante não poder me entregar a eles. Se eu soubesse que poderia me safar, eu correria o risco. Mas eu sou uma pessoa muito descuidada e sei que serei pego. Eu tenho uma boa vida e não quero passá-la na prisão. Em outra resposta, ela revela por quanto tempo tem lidado com seus impulsos. Farei 26 anos em outubro. Esses impulsos me acompanham desde a infância e só se intensificaram com o tempo. Já conversei com terapeutas antes, mas nada do que fizeram ajudou muito. A única opção seria tomar remédios, o que me deixa entorpecido e sem prazer em nada. Ela também afirma que não faz terapia há mais de 10 anos. De qualquer forma, ela esclarece em outras postagens que seus impulsos nunca são para serem íntimos. Eu mencionei isso muitas vezes em ambas as contas. É definitivamente excitante e uma grande emoção para mim ver pessoas sofrendo ou morrendo. No entanto, não é íntimo no sentido de que não tenho atração pelas vítimas e nunca desejaria me envolver ou ser íntimo com alguém que eu machucasse ou visse se machucar. Sinceramente, não tenho interesse algum nesse ato. S&M e outros jogos de interpretação consensuais não me excitam. Mas a sensação de poder supremo sobre alguém, a pura crueldade de prejudicá-los contra a sua vontade e a deliberada maldade disso, me faz sentir orgástico. É por isso que eu sou tão obcecado com isso. É por isso que eu assisto vídeos de pessoas morrendo e faço postagens sobre isso. Só de ver meus planos escritos já fico animado. Honestamente, as respostas só ficam mais gráficas daqui em diante. Vou parar por aqui. Sei que pode ser apenas um provocador ou troll buscando atenção. Então leve o histórico de postagens deste usuário com um grão de sal. Esta postagem final vem de Alexander Hobb. É basicamente uma história longa. Foi compartilhado há alguns meses e diz: acontecimentos estranhos nas montanhas do estado de Washington. Alguns anos atrás, eu fazia uma caminhada sozinho com meus 2 cachorros na Floresta Nacional Olímpica. Estávamos no 4º dia, cerca de 20 milhas pelo menos, em linha reta de uma estrada de montanha conhecida. Eu estava acampando a cerca de 7.000 pés naquela noite, ou bem onde a linha das árvores começava a rarear. Então, quando chegamos ao acampamento, uma grande clareira no topo de uma montanha secundária estava a cerca de 1 hora do pôr do sol. Meu cachorro grande normalmente corre perto do acampamento enquanto monto a barraca e preparo o jantar. Mas notei que desta vez foi um pouco diferente. Ele continuava olhando para a íngreme montanha arborizada, com o rabo erguido e latindo. Não era o latido quando ele vê marmotas, nem os latidos agudos de excitação, mas sim latidos incertos, preocupados. No dia anterior, encontrei uma nota sob uma pedra no último marco, informando sobre um urso problemático na área que estava incomodando campistas alguns dias atrás. Eu mesmo havia visto pegadas de um grande felino no dia anterior, então estava justificadamente preocupado que poderia ser algo mais. Escalei algumas pedras no pé da colina, observando os arredores por algum tempo antes de pendurar minha bolsa de urso no topo. Eram as únicas árvores próximas para pendurar a bolsa. Eu não vi, não ouvi nada, mas meu cachorro continuava choramingando baixinho, como se houvesse algo lá em cima. Então, ainda preocupado, começo a subir a colina íngreme para pendurar a bolsa. Era tão íngreme que eu precisava usar as árvores para me equilibrar e não rolar ladeira abaixo. Antes de dar mais 5 a 6 passos até a próxima árvore em que eu poderia me apoiar. De qualquer forma, estou escalando essa colina, rico, saltando entre as árvores para manter o equilíbrio. E então eu subo cerca de 30 metros morro acima e ouço um grande movimento a cerca de 15 metros à minha frente. Meu cachorro passa rapidamente de um rosnado profundo para um latido selvagem e babão agora. Meu coração começa a bater forte no meu peito e eu começo a entrar em pânico. Milhões de pensamentos passam pela minha mente em segundos. Porque se isso for um urso, meu cachorro vai tentar me salvar e ele provavelmente vai morrer. E eu estou preso aqui. Se eu tiver que sair rápido dessa encosta, quase 100% vou tropeçar e cair do penhasco de 12 a 15 pés sobre as pedras abaixo. Como centenas de pedras de 5 a 20 pés. Então, estou me sentindo bem mal agora. Então, ouço meu outro cachorrinho latindo e se desesperando no meu acampamento, que estava fora de vista. Eu a tranquei em minha barraca para impedi-la de sair enquanto eu estivesse fora. Sim, estou em completo pânico agora. Alguns segundos depois, meio que saí disso. E demorei mais alguns segundos para organizar minhas prioridades de sobrevivência e chamar meu cachorro de volta. Ele vem e se senta contra meus pés, enquanto estou encostado em uma árvore,
Fico meio preso, parado ali por um instante. Mas meu cachorro parecia estar tentando me afastar de algo acima, então deixei-o encostar em mim enquanto eu me recompunha. Foi quando percebi que esqueci completamente que minha lanterna de cabeça estava acesa, e ao tentar ligá-la, basicamente dei um soco no meu próprio rosto. Estou extremamente agitado agora, meus joelhos estão até tremendo. Liguei a lanterna e olhei para a colina. Pensei que veria o reflexo dos olhos de qualquer coisa que estivesse lá em cima, mas nada. Porém, tínhamos acabado de ouvir algo, nós dois, e o que quer que fosse, não fugiu para longe. Eu sabia que havia algo lá. Então, neste ponto, eu estou meio que firme. Preciso saber o que está lá em cima, pois tenho que dormir aqui hoje à noite. Você sabe, estou sozinho no meio do nada. Melhor enfrentar isso do que esperar a noite toda. Então sim, enquanto eu olho para esta colina, meu cachorro avança, me desprendendo. Ele faz uma falsa investida na colina a uns 15 pés, rosnando e espumando pela boca. Enquanto ele faz isso, finalmente vejo movimento. Algo se move e quebra a linha do horizonte no pôr do sol. A farsa do meu cachorro revelou a posição de seja lá o que fosse. Então estou focado. Chamo meu cachorro de volta e observo em silêncio. O que vejo parte meu coração. Havia um homem agachado a cerca de 23 metros diretamente à minha frente. Vestindo roupas esfarrapadas com capuz que se misturava perfeitamente ao ambiente, não de camuflagem. Na verdade, quase como um traje de guilha improvisado, mas com o rosto exposto. Não conseguia ver seus olhos e seu rosto estava coberto de sujeira, mas sabia que nos encarávamos naquele momento. Então eu encaro por o que parece ser minutos. Sem palavras. Senti como se estivesse tentando transmitir subconscientemente que manteria minha posição. Eu queria que ele soubesse que eu o vi, mas estava abalado demais para falar. Enquanto eu olhava, minha cadelinha no acampamento começou a latir muito de novo, como se estivesse assustada, e eu também precisava sair daquela colina antes de escurecer completamente, ou poderia me machucar seriamente, correndo risco de vida ao tentar descer. Então, cuidadosamente, começo a descer a colina com minha cadela, que não quer ir, mas obedece. Periodicamente, parava com as costas contra uma árvore, olhando novamente naquela direção, apenas para deixar ainda mais claro o que eu vi. E eventualmente, eu chego até as pedras no fundo. Quando finalmente saltei e atingi as pedras, minha pequena cadela havia parado de latir. Só via o topo da minha barraca do fundo das pedras. Pensei que ela estava latindo à toa, ou só respondendo ao latido do meu cachorro. Mas quando cheguei lá, meu pequeno cachorro tinha escapado da barraca e estava perambulando pelo acampamento rosnando, com o rabo em riste. Tentando manter a calma, pensei, tudo bem. Talvez ela tenha apenas enfiado o nariz entre os zíperes e saído, mas eu tinha certeza de que tinha fechado o zíper até o topo da barraca. Aterrorizado, irritado e com a sensação de precisar agir, alcancei minha mochila e puxei minha 40. Disparei um tiro no ar ao pôr do sol, entrei na barraca sem comer e deitei com a arma ao meu lado até o amanhecer. Assim que o sol nasceu, eu estava arrumando minhas coisas e saindo, descendo a montanha. É uma droga, era tudo descida de volta, mas ainda assim eu não conseguia percorrer o caminho para voltar ao meu carro em um dia. Já estava escuro quando cheguei ao último acampamento, cerca de 4 milhas do meu veículo, mas felizmente havia outras pessoas lá. Sentamo-nos ao redor de uma fogueira que fizeram e me senti aliviado e seguro. Eles me disseram que planejam ir pela manhã para onde eu estava na noite anterior. Então eu conto a eles minha história em detalhes. Não é preciso dizer que nós dois estamos voltando para nossos carros pela manhã. Dane-se tudo isso. O que ainda me assusta até hoje, porém, é quando cheguei em casa e li avaliações da mesma trilha em que eu estava. Outras pessoas tiveram experiências semelhantes à minha também. Até um homem falecido encontrado após uma queda nas mesmas pedras há 2 anos, e uma mulher que morreu no ano passado. Tive que corrigir muitas frases aqui, mas parece uma história genuína. Não está claro se o indivíduo que ele avistou está envolvido com os 2 óbitos citados ao final de seu relato, mas sem dúvida foi uma leitura cativante. Os jogadores realmente apreciam isso. Vejo vocês na próxima vez. Tchau, tchau.